Começa o debate Tecnopolíticas dos Protestos BR, o enfoque global. Lembrando que estamos ao vivo pela web, no nosso site, conexõesglobais.com.br, e contamos com a colaboração. Vocês podem e devem estar participando com a gente, com comentários, perguntas para os debatedores, vocês aqui presentes e os internautas. E se quiser subir material, já sabe, bota a hashtag Conexões Globais, que daí todo mundo pode encontrar esse material. Participe. Bom, como a gente viu aqui no primeiro Diálogos, as novas formas de organização social exigem novas formas de análise. E em pauta agora nesse Diálogos, monitoramento, análise de dados e análise cartográfica dos protestos, entre outros assuntos. Então, eu chamo ao palco o Fábio Malini, professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Espírito Santo. A Raquel Recuero, jornalista, professora e pesquisadora da Universidade Católica de Pelotas. Bernardo Gutierrez, jornalista, escritor, mídia ativista e consultor digital. E o Tiago Pimentel, diretor do Interagentes Comunicação Digital e presidente da Associação Actantes. E a gente, por web, vai direto da Espanha com o Miguel Aguilera, que é do Data Análise do 15M, falando sobre as análises do uso da internet nas mobilizações desde o 15M. E para mediar esse debate, eu convido a Beate Berissá, diretora-geral do Coletivo Digital, instituição que pretende contribuir com a democratização e o acesso à sociedade da informação. É isso aí. Com você, Bea. Bom debate. Bom, eu queria pedir desculpa, porque eu sou uma senhora de 60 anos. Eu prometo me controlar e não fazer nenhuma grande análise, mas só fazer um pequeno comentário. Eu estava comentando com o Tiago, eu sou da geração de movimento estudantil de 77. Lá também, naquela época, tinha duas gerações. E a gente dava muita importância para o processo coletivo. E quando a gente reabriu o DCE livre da USP, Alexandre Vanucchi Leme, era uma diretoria que não tinha presidente, o que era uma inovação fantástica naquele tempo. E o que a gente usava era a mídia alternativa, os jornais alternativos, a rádio clandestina, que dava notícias do que estava acontecendo no Chile. Enfim, eram ferramentas que a gente usava para se comunicar e compartilhar as nossas pautas. Teve um debate no Coletivo Digital, em que, num debate aí da geração de 77, com a molecada que estava fazendo os escrachos, que um menino perguntou para a gente, como é que vocês juntavam aquelas baitas manifestações de assembleia se não tinha Facebook? Então, eu acho que, na verdade, as ferramentas mudam e, talvez por isso, haja uma certa dificuldade de nós mais velhos, ou aqueles que militam nos movimentos tradicionais, se adequar, participar, conversar e aprender. Então, eu acho que hoje a internet, a rede, nos coloca no mesmo patamar, por isso a importância dos processos, da sua horizontalidade, e é isso que nós vamos aprender, porque é lógico que a internet não está colocando no mesmo espaço, com os mesmos direitos, só nós que estamos na rua, que estamos fazendo movimento. Então, nós temos que, cada vez, aprender mais sobre as tecnologias e as ferramentas para que a gente possa mandar ver virtualmente e presencialmente, nas ruas e nas redes. Vamos começar. Entra a Espanha primeiro? Silêncio. Há um certo silêncio. Sim, vai entrar. Já entrou. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Siga, siga. Sí, vale. Buenas tardes a todos. Soy Miguel Aguilera y os voy a contar algunas cosas de las que hemos estudiado en el grupo de investigación Data Analysis 15M. Y bueno, os voy a poner la presentación, a ver si se ve bien. Vale. ¿Estáis viendo la pantalla? Vale.
Vale, buenas. Pues vamos a presentar un estudio que hemos hecho con el grupo Data Analysis 15M, que se llama Tecnopolítica, la potencia de las multitudes conectadas, y que trata de estudiar los acontecimientos que pasaron en España en el 15M, pero más en general las formas organizativas que se están dando lugar desde entonces. Y bueno, en concreto este grupo está formado por activistas, por investigadores y personas que se mueven en ámbitos muy diversos, desde tecnopolítica, ciencia de datos, teoría de sistemas complejos, redes, etcétera, etcétera. Y el objetivo que tiene es estudiar desde una perspectiva científica, desde una perspectiva de análisis de datos, todos los movimientos, en concreto los que están teniendo en España, pero también los que están teniendo en otros países, como Islandia, los países árabes, Estados Unidos, etcétera, etcétera, desde una perspectiva de datos. Y un poco un ejemplo que nos gusta poner mucho para... Alô, Miguel? Você caiu tu vídeo? Passa Sim. para frente e Um depois segundo. outro, então. Ele volta depois. Isso, melhor. É. O Bernardo quer começar, o nosso querido mídia ativista? Mande pau. Bom, obrigado pelo convite. Vou fazer uma apresentação conjunta, que de fato uma apresentação conjunta minha, do Thiago Pimentel e do Javier Toret. A gente fez por primeira vez em São Paulo e também eu acho que a primeira apresentação conjunta do novo grupo chamado Global Revolution Research Network, da Universidade de Barcelona, com o Castells, que o Marini está dentro também. Aí a gente apresentou em São Paulo, e aqui uma versão muito curtinha, né, porque tem aqueles 10 minutos firmes, né, que a gente vai ter que falar. Então, eu vou fazer, por um lado, Tecnopolítica e Padrões Rede das Revoltas Interconectadas. Vou fazer uma leitura bastante global do que aconteceu no Brasil e que está acontecendo no mundo. E, por um lado, porque é bastante evidente muitas conexões não previstas nas últimas revoltas do Brasil, da Turquia. É impressionante a conexão global automática que vemos no Trend Map, tanto do Occupy Gezi como do Vem Pra Rua. É uma conexão local muito forte, mas tem muito grafo que eu vou deixar depois para o Maline, para a Raquel e para o Thiago comentar a coisa mais técnica. É importante deixar claro que os antigos padrões teóricos, sociológicos, históricos, antropológicos ficaram antigos para explicar o que está acontecendo. Por isso, um ponto de partida interessante foi o estudo da tecnopolítica, as multidões conectadas, do 15M Data Analysis, e agora esse Global Revolution Research é tipo uma tentativa de fazer um estudo com rigor do mundo inteiro, de todos os protestos, focado na Tunísia, Egito, Espanha, México, Estados Unidos, Occupy, Turquia e Brasil. É importante falar que, além das novas ferramentas de análise, temos novos paradigmas políticos, né? Aqui, para definir bem o que é a tecnopolítica, né, baseada em ações multicamadas, espaços híbridos, aquela coisa do digital e do analógico separado não tem mais sentido, aparece nos grafos, aparece na nossa vida, multidões conectadas em tempo real, seja por WhatsApp, seja no analógico, que depois vira digital, é tipo uma alimentação constante. O conceito de tecnopolítica é muito diferente do que é o ativismo digital, ciberativismo, clicativismo, ultrapassa em todos os sentidos, né? Esse aqui é o mapa conceitual desenvolvido pelo Toret, né, da tecnopolítica, né, como é que as redes conectam as multidões, facilita a auto-organização do comportamento coletivo, o empoderamento, acaba com a mediação, por exemplo, um sistema multicamada, é uma ação coletiva, movimentos rede, que ultrapassam definições de coletivo, movimento, organizações, né? Tipo, é muito importante deixar claro que não estamos falando de movimentos clássicos, não estamos falando de organizações hierárquicas ou não tão hierárquicas com definições clássicas. Tudo
é novo, né? Então, a tecnopolítica é um ponto de partida muito interessante, né? Baseado numa rede distribuída, com identidades coletivas, sem personalismo, sem lideranças. Realmente isso, o estudo prova de forma muito nítida, no mundo inteiro, que é uma mudança de paradigma. Por isso, parar de falar do ciberativismo, começar a falar da tecnopolítica como um novo comportamento das multidões conectadas, é interessante. Outro dos padrões rede que a gente achou no mundo inteiro é o contágio tecnologicamente estruturado, como a partir de plataformas comuns, de protocolos de rede e de imaginários comuns, é criada uma expansão mesmo do movimento. Aqui vemos uma... Opa, o laser. Aqui vemos um mapinha do Vem Pra Rua do dia 17 de junho, né? Tantas cidades do mundo, 257 cidades brasileiras conectadas em tempo real, no mapa vivo, uma cartografia que não representa a realidade, senão que transforma a mesma, né? Um novo paradigma cartográfico. E aqui as acampadas do 15M, ao contrário, né? 15M e Vem Pra Rua. Mas, enfim, vemos que é um contágio das multidões estruturado a partir de padrões rede e de plataformas normalmente abertas, mas plataformas comuns. Eu vou passar algumas slides porque a gente não tem muito tempo. Esse é um estudo muito interessante feito pelo Driers do 15M Data Analysis, da viralidade e emoções, né, no movimento da Turquia, né, na explosão turca. Esse aqui é um grafo da temperatura feito pelo Malini, né? Depois ele vai poder falar mais. Viral brasileira, enfim, chegamos um pouco à explosão da comunicação e as emoções. Outro dos pontos importantes é que as causas objetivas para uma revolta podem ser até irrelevantes. Tem um mal-estar compartilhado, tem um mal-estar subjetivo em rede. E recentemente tinha um artigo muito interessante em The Guardian, do Paul Mason, que falava que a revolução está em algum lugar da cabeça do ser humano. Se o país mais rico do planeta saca e chega na conclusão emocional que tem que ir para a rua, vai ir para a rua, né? Ou seja, não serve também, ou seja, por isso a questão das emoções é muito importante, como essa violência policial, primeiro uma indignação, né? Uma indignação coletiva, mal-estar coral. A indignação policial é uma sequência que ativa da indignação, chega a violência policial e chega o empoderamento. Isso é um padrão rede que a gente observou de uma forma claríssima no 15M, de uma forma claríssima na Turquia, né? A polícia chegou, a mídia desprezando os manifestantes, chamando vândalos, o mesmo que no Brasil, chapulers, né? Aqui a mídia criminalizando, a polícia espancando, e isso gera um empoderamento em rede, uma explosão totalmente, né? Aqui vemos os perroflautas acontecendo no 15M, os manifestantes eram perroflautas, né? Tipo aquele cara que tem uma flauta que está pedindo grana na rua, né? E os chapules da Turquia, né? Essa sequência do medo para a esperança está baseada muito no contágio emocional. Esse é um estudo feito pelo 15M Data Analysis, incrível, que estuda a carga emocional dos tweets do período todo e prova que tem o dobro de carga emocional. Um tweet normal, falando de política, falando de futebol, tem X carga emocional. Um tweet do 15M ou dos protestos do mundo, que a gente vai agora começar com o Thiago fazer aqui no Brasil, né? Estudar as emoções conectadas e a importância das emoções conectadas para a mobilização social a partir daquele contágio socialmente, tecnologicamente estruturado, né? Então, enfim, é importante, aqui tem um estudo vocabulário, que dá para ver bastante empoderamento emocional. Aqui tem, depois acho que passo a bola para vocês, que estou com pouco tempo. A Raquel fez uns grafos muito legais do análise verbal, né? São nuvens de palavras feitas pelo Thiago, né? Aqui voltamos para a cartografia afetiva, né? Aqui são as nuvens do Labic, por um lado das tags, das palavras. Aqui a cartografia afetiva, né? Do empoderamento, da esperança, do medo. Uma cartografia limitada, né? Que a gente tem que fazer de uma forma com mais rigor e mais fatos empíricos, porque acabou justamente quando começava o mais interessante, o Amarildo, os movimentos mais populares da esquerda se incorporando nos protestos, essa galerinha culpa a cartografia. Mais interessante como esse tipo de mapa conceitual das emoções, dos afetos conectados, ativa um empoderamento tecnopolítico das multidões conectadas, né? Também os estudos feitos provam que realmente tem uma
uma boa parte dos mobilizadores das contas das identidades coletivas, que é diferente do coletivo, ultrapassa a definição de novo, são muito importantes. No 15M é vital, ocupar, e nas revoltas do mundo inteiro. Lógico que muda por país. Brasil, acho que tem convívio interessante de personalidades famosas, contas fake, que também são contas coletivas muito importantes no 15M, por exemplo. Mas aqui acho que tem um uso diferente do Twitter e do Face, né? No Twitter é mais pessoal, tem pessoas que aparecem nos grafos, e as contas coletivas no Brasil estão no Facebook. Mas cada dia tem mais nos dois, né? Mas, enfim, identidade coletiva como um novo paradigma agregador, sem personalismo, sem liderança, sem cara, sem pessoa, uma identidade coletiva que funciona como ativador dos protestos em rede, né? Que vemos o Eu Sou 182, um caso claríssimo, né? O Dirancese aqui, da camiseta e dos camaradas turcos, a resistência turca derivou em Diran Ankara, por um lado geográfico e, por outro lado, temático, né? Diran feminismo, Diran tal. 15M foi o mesmo. E são identidades coletivas, né, que ultrapassam. Interessante a pesquisa que, de fato, temos que fazer sobre as identidades coletivas no Brasil, que são fragmentárias, diferentes, muita gente botando o sobrenome no seu próprio nome, Guarani Caiová, né, o Amarildo, Baderneiro, os Vândalos. Temos bastante mapeados, e acho que seria muito interessante ver como que essa identidade coletiva comum impregnou o ecossistema das redes brasileiras, né? Aqui vemos, eu comparo aqui o Somos Khaled Said, muito importante nas revoltas do Egito, né? Foi um dos estopins mesmo, e o Somos Amarildo, né? Acho que muito interessante, e essas identidades coletivas fragmentadas, muito características do Brasil, né? Vândalo, Baderneiros. Bom, agregação, isso é interessante, vocês podem ver aqui isso da Turquia, o Istanbul United, né, as torcidas de futebol que se odeiam por primeira vez juntas por um motivo agregador comum, uma causa comum muito simples, né, contra a violência policial, a favor da ocupação do Gezi Park. Isso foi minoritário, mas aconteceu em São Paulo, está mapeado, né, as torcidas convocando um ato comum, né, imaginem as torcidas de futebol. Aqui eu acho que o Grêmio e esqueci do outro time, vão me matar. Eles têm muita amizade, né? Eu acho que seria interessante tentar convocar umas torcidas conjuntas. Bom, aqui interessante que a agregação quebra muitas separações e antagonismos geográficos, identitários. E, por exemplo, muitos atos no Rio a favor dos protestos em São Paulo, e ao contrário, né? Solidariedade que quebra esse antagonismo regional, histórico, e as identidades fechadas, né? A identidade fechada pode ser um banco, pode ser um partido, pode ser um coletivo ativista com uma identidade muito forte, e isso fica, de alguma forma, muito quebrada, né? O We Are the 99, de Occupy, é um lema muito agregador que agrega. Essa é a mudança de paradigma, acho que o Miguel vai explicar bem melhor. Aqui tem também o grafinho do Malini, né, dos partidos brasileiros, Passe Livre e Anônimos, que acho que é tipo um doutorado, né, para entender o que está acontecendo. Enfim, redes colaborativas, qualquer ecossistema de rede dos protestos do mundo, seja o 15M, Vem para a Rua, Brasil, Turquia, Occupy, redes competitivas, identitárias, antagonistas, que ninguém fala com ninguém. Que vemos os partidos da Espanha, socialistas, direita, tal, nacionalista, ninguém fala com ninguém, né? Tudo bem que um estudo feito a partir de retweets do Twitter, que é mais difícil você retweetar uma coisa que você não concorda, e aqui no Brasil é um curtido Facebook, que é um pouco mais mole, né? Mas dá para ver que tucano não fala nada com ninguém, e que petista também fala bastante pouco, né? Bom, crescimento auto-organizado, enxames catalisadores da multidão conectada, né? Esses são os grafos de todas as fases diferentes do 15M, né? Dá para ver a multidão empoderada, como vai mutando de algumas contas iniciais, uma conta muito de humor, né, o Jueves, alguma pessoa famosa, tal, muta para um sistema de identidades coletivas fortíssimo, né, que é o 15M inicial. Depois, a parte internacional, já com o Occupy, vemos Take the Square lá, em cima da democracia real, dialogando com o Occupy Wall Street, com todas as contas globais, e 15M foi a explosão de setembro e outubro de 2011, né?
E as últimas partes, né? Aqui vemos que é uma rede colaborativa de diálogo bastante distribuído, mas que tem uns hubs muito claros, nítidos, democracia real. Temos clusters também temáticos e ativistas, mas, de fato, a maioria dos grafos mostram, isso aqui são os gráficos dos grafos da rede, eu falo de rede mais que de movimento, mas depois de movimento rede, né? Movimento rede é uma definição que eu gosto bastante. O IO 632, né? A fase inicial da explosão com pessoas indignadas, depois é interessante como já naquele terceiro grafo vemos algumas contas, identidades coletivas comuns muito fortes, IO 682, Bélgica, tal, e até o ponto que depois o IO 682 internacional, que é o Global 132, é já o nó mais importante do grafo mobilizador e articulador, e lá temos também o Global 132. Eu acho que depois eles vão explicar melhor como que um grafo é feito, porque o diálogo é tipo uma cartografia relacional, onde o diálogo e a troca de informações é tanto ou muito mais importante que a quantidade, né? O quantitativo fica um pouco questionado mesmo, né? Porque, por exemplo, no início do 15M, tem algumas contas, por exemplo, o Piruleta Clow, que uma amiga nossa, a Cláudia, de repente está por lá no streaming, era o nó principal. Era uma conta, na época, com poucos seguidores, mas era uma conta muito dialogante, falava com todo mundo, replicava todo mundo, não falava dela mesma, falava dos outros, falava do comum. E isso é vital, e acho que dos grafos do Rio, depois, esses grafos eu vou deixar para o Thiago explicar bem, né, na importância dos hubs como nós, contas que dialogam e repassam informações alheias para o comum, e o comportamento das autoridades, um pouco mais vertical, claramente típico da mídia, né? Esse grafo também foi feito pelo Media Lab da UFRJ. Aqui, claramente, os nós pobres, não coletivos, não movimentos, não a esquerda organizada, não os ativistas organizados, foram os mais importantes nos protestos do Rio, né? Isso você sente nas ruas do Rio, nos protestos, P2P, peer-to-peer mesmo. Não tem muita liderança, é muito interessante o que está acontecendo no Rio. E lá temos um tal Catupiry, que é um humorista de Santa Catarina, que é o nome mais importante dos protestos RJ no Twitter. É interessante que o diálogo dessa conta muito menor que o Marcelotas, que é um cara bem reaça, né? O cara tem um monte de seguidor, né? Mas se um cara que não dialoga e fala com ninguém, menos ainda repassa informações para o comum. Então, aquele cara faz um retweet, a comunidade do cara, fica totalmente, por um lado, na beira do grafo, e, por outro lado, essa comunidade que retweetou está totalmente fora da conversa, não fala com ninguém. Vou falar são os coxinhas, né? Os protestos que estão lá, sem falar porra nenhuma com ninguém. Então, o mito de que os coxinhas, a direita e tal, mobiliza e tal, é falso, eu acho. Teve uns dias de virada complicados, de apropriações, né? de tags e redes e ruas, mas, no fundo dos fundos, e os últimos grafos do Brasil provam, é uma nova realidade interconectada, muito mais horizontal, sem os movimentos e identidades clássicas reconhecidas. Esse grafo é do Malini, abaixo Rede Globo, o povo não é bobo. Imprimi aquela tela antes de ir para a rua, o dia 17, em São Paulo, né? Eu já vi uma coisa muito interessante do abaixo Rede Globo. O Malini fez depois o estudo, né, da TAG, a gente falou bastante sobre isso. E o Culpe a Mídia, que depois virou coletivo, identidade coletiva, movimento, Paulinho Fluxos botando o laser na Carol Tramontina, né, mítica cena dos protestos do Brasil. Mas, enfim, eu acho que, no fundo, mostra que os movimentos articulados, respeitando todos eles, respeitando os movimentos, organizações da esquerda brasileira. Eu, sendo fã do MST, por exemplo, sempre fui, né, desde criança, eu acho, né, não estavam por lá. E até, por exemplo, um dos eixos importantes do Brasil, desde Gilberto Gil para cá, que é a cultura digital, não foi relevante. Não, a gente não acha os coletivos clássicos por questões A, B ou X. Por alguma coisa estava mais perto do poder que das ruas. Então, temos que fazer o esforço de entender o que está acontecendo, porque não são as lideranças habituais do Brasil, da Espanha. Na Espanha, o interessante do 15M é que os movimentos coletivos e contas prévias ao 15M, todo mundo se incorporou no comum.
Ninguém falou, eu sou ecologista dessa nação, a ONG mais importante da ecologia do Brasil, quero uma foto com o sapateiro. Não, começou a tuitar com a assembleia do bairro dele, né? E com as tags do dia. Isso no 15M, esse é um estudo feito das 499 contas do primeiro ano 15M mais, vamos falar, influentes, e vemos que no centro, o 30% são identidades coletivas surgidas depois da explosão do 15M, né? Bernardo, eu estou considerando que você e o Thiago são 20 minutos, então deixa um pouquinho para ele, né? Estou acabando. O último paradigma, a liderança temporal distribuída, acho que um paradigma novo, teórico, que explica o sistema rede mutante. Não é movimento, é sistema rede. É o sistema rede que o Malini fala beta-movimento, e eu concordo muito, é o movimento que muda, é o sistema rede criado de conexões P2P entre pessoas, coletivos, movimentos antigos, novas sínteses coletivas, mais horizontal ou diferente, mais assimétrico, não é uma coisa hierárquica com as lideranças históricas, e um sistema rede que ajuda em causas, campanhas concretas e reaparece. Ele fala, o Rodrigo fala do Occupy Sanji, nos Estados Unidos, na Espanha aconteceu agora no Gamonal, que é um bairro, luta urbana, revolução Gamonal, e o bulevar do capitalismo da prefeitura foi barrado. Por quê? Por uma ação direta muito importante do bairro lá, e porque o ecossistema 15M, o sistema rede, bombom no mundo inteiro. Dialogando Turquia, Brasil, Islândia, Occupy, foi viral global. E foi o país inteiro em chamas. Todos os bairros reclamando contra as obras da prefeitura. Tanto que o presidente, com muito medo, falou, cara, para o boulevard, e esses caras são foda. Ou seja, um sistema rede mutante ao serviço de causas concretas. E no 15M está acontecendo constantemente. Ou seja, aqueles que acham que só o resultado eleitoral é o importante, estão errados, porque tem causas e logros e sucessos fortíssimos do sistema rede orientado ao bem comum, né? Então, enfim, eu acabo por aqui, né? Porque os grafos, todos aqui são do Thiago Malini, e acho que eles vão mandar muito bem. Obrigado. Thiago, sobrou pouquinho para você, mas eu vou ser legal pra caralho. Vai. Em 140 caracteres. Bom, boa tarde. Para mim é um prazer enorme compartilhar essa mesa com pesquisadores e pesquisadoras que me são referências. Bom, mas deixa eu ir rapidinho, então, adiante. A primeira coisa que me ocorreu quando eu vi o tema da mesa, tecnopolítica, é que há pesquisadores que fazem uma distinção que eu acho até interessante entre tecnopolítica e cyberpolítica. A tecnopolítica seria a política das tecnologias digitais. Por exemplo, a resistência contra a vigilância global entraria aqui. E a cyberpolítica seria uma política ciberneticamente mediada. Eu acho interessante, e eu, enfim, parto um pouco dessa referência aqui. É claro que isso ele é meio um tipo ideal, e na prática eles se misturam. Se a gente pegar, por exemplo, os embates em torno do Marco Civil, que foi construído colaborativamente, ele tem uma dimensão tecnopolítica, no sentido de que ele regula, ou pelo menos ele é uma espécie de constituição muito geral da rede, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma dimensão cyberpolítica, na medida em que ele marca os conflitos políticos ciberneticamente mediados, né? Bom, aqui... um detalhezinho de um grafo da controvérsia do Marco Civil de Twitter, um detalhezinho da mesma controvérsia no Facebook, mas vamos adiante, então. Nesse sentido, se eu aceitar essa distinção entre tecnopolítica e cyberpolítica, me parece que os protestos BR eles têm uma dimensão muito interessante do ponto de vista da cyberpolítica. Mas eu também não sou feliz com essa ideia de cyberpolítica, porque eu acho que ela não dá conta. Eu gosto muito, o Bernardo acho que pulou esse slide, eu estava contando com a explicação prévia dele, mas, felizmente, ele está aqui, que é a ideia de que de uma análise multicamadas. Eu acho que a gente precisa, de certa forma, de uma ideia de política multicamadas. Essa ideia da análise multicamadas ela é muito boa, porque ele tenta ver, e especialmente para desfazer
uma confusão antiga que opunha o real à rede. Me parece que é muito platônica essa divisão. Eu acho que a gente precisa, na verdade, sobrepor esses mapas, o mapa da rua, o mapa da rede, o mapa da mídia. Então, na verdade, me parece que a gente precisa não só de uma política multicamadas, mas a gente precisa também de uma cartografia capaz de captar como os fluxos atravessam essas diferentes camadas. Porque a oposição rede e rua, ela não se sustenta mais, né? Durante muito tempo, enfim, né, era quase que o paradigma, né? Eu me lembro no começo da internet que o arquétipo do internauta era um nerd com terríveis problemas de sociabilidade. E se a gente notar hoje, o que bomba na rede são justamente ferramentas de sociabilidade. Então, quer dizer, mas ainda no senso comum, ainda sobrevive, de certa forma, essa oposição, essa dicotomia, como o Rodrigo colocou na mesa anterior, uma dicotomia que me parece que ela não se sustenta. Vamos adiante. Então, para aqueles que ainda mantêm essa dicotomia, eu acho que então a gente precisa alargar o conceito de política, ou pelo menos alargar o conceito de real, para que ele dê conta da rede também. Enfim, acho que é um desafio a gente pensar uma cartografia que dê conta de mapear esse espaço híbrido. No caso aqui, eu vou focar muito na cartografia de rede, mas eu estou interessado em ver quem propõe uma boa cartografia do espaço híbrido e não só da rede. Bom, entramos em junho, vou passar muito rapidamente aqui algumas imagens que bombaram em junho, né, a jornalista, e que inclusive gerou um movimento de pessoas que iam para as redes e maquiavam como se ela própria tivesse um hematoma, o policial jogando spray de pimenta no cinegrafista, que virou um meme também, e mais uma do MPL. O Bernardo já tinha falado, uma articulação Brasil-Turquia, né, manifestações de apoio da Turquia em pleno movimento brasileiro, movimento rede. Aqui fotos de São Paulo, uma foto do Rio. Essa foto é uma das que mais me impressionam de toda a iconografia dos protestos BR. Essa é uma das que mais me impressionam, inclusive porque ela tem uma duplicação ilusória ali a partir de um espelho, mas o Boyds diria que os espelhos, se eles não representam, pelo menos eles prometem o infinito, e tem uma infinidade de pessoas aqui na rua. Bom, mas então vamos entrar. Eu ia chamar isso aqui de Revolta do Vinagre em 6 atos, mas Revolta do Vinagre ficou muito marcada em São Paulo, e essa cartografia não é só de São Paulo, embora as datas que eu tenha selecionado aqui coincidam com as datas dos atos marcados pelo MPL em São Paulo. Eu selecionei só essas datas e transformei em gráfico para apresentar aqui. Bom, aqui dá para a gente ver a evolução viral da adesão aos protestos, né? O primeiro ato marcado em São Paulo era no dia 6 de junho, um ato que já teve confronto, eu não gosto da palavra, mas eu vou usar, com a polícia. O MPL, então, marcou um segundo, um terceiro. Eu diria que esses 3 primeiros atos aqui, o vírus estava sendo incubado. Esse quarto ato é uma virada muito grande, porque é o ato marcado pela brutal repressão policial, que fez com que a adesão, se o vírus até então estava sendo incubado, aqui ele virou epidemia, se não pandemia. Vamos adiante um pouquinho. Então, isso que eu já estava dizendo, o dia 13 de fato, me parece o ponto de inflexão, dá para ver isso na série de grafos. Eu selecionei aqui também grafos de Facebook, porque, bom, primeiro porque os protestos, os atos todos foram marcados via evento do Facebook, e segundo porque eu não tive tempo de fazer os grafos do Twitter. Vamos adiante. Eu vou mudar aqui só para mostrar rapidamente como é que essa temperatura ela cresce enormemente. Eu vou aqui para o primeiro ato. Opa. O primeiro ato, a gente tinha o movimento do passe livre aqui como uma das principais autoridades da rede. A autoridade é um conceito, uma métrica importante, porque ela diz quem foi mais relevante do ponto de vista
de quem foi mais compartilhado. O Bernardo falou muito rapidamente, tem um par de métricas muito importante, que é a autoridade e hub. A autoridade, basicamente, é quem foi mais compartilhado. Nesse caso específico, para quem se interessar aí, a teoria dos grafos, ela não vem de análise de redes. Talvez quem tenha avançado mais em anos recentes tenha sido a biologia, mas em anos recentes a gente tem se apropriado desse tipo de análise para fazer análise de rede. Bom, então, o Movimento do Passe Livre é uma das principais autoridades, ou seja, nesse momento aqui, ele foi um dos que colocou conteúdo mais relevante, no sentido de que foram conteúdos compartilhados por muita gente. Ao lado dele, a gente tinha o Estadão. Era meio evidente, porque um veículo de comunicação, ele estava fazendo uma cobertura, não tanto, uma cobertura quase iconográfica, era uma cobertura, o que ele estava postando, na verdade, eram galerias de fotos. Ele não estava fazendo texto em tempo real e nada, mas ele estava subindo fotos com uma breve legenda. Então, esse era o primeiro dia. A gente tinha ainda outros nós importantes aqui, o Anonymous já aparecia. Então, rapidamente, para o segundo ato, continua mais ou menos Estadão. É curioso como o MPL perde um pouquinho a relevância relativa, mas aqui era ainda a fase em que estava sendo incubado. Eles se parecem muito, o primeiro, o segundo e o terceiro. No terceiro já é curioso, porque já chega páginas de Facebook que têm uma tendência bastante controversa. Algumas tendem à direita e pregam, enfim, golpe militar e citam filósofos da envergadura de Olavo de Carvalho. Aqui é o quarto ato, esse aqui é a virada. Nesse dia foi muito impressionante o movimento de rede, foi muito impressionante, porque a polícia fez uma... eu vi gente fazendo análise e eu achei muito interessante, dizendo que a polícia usou uma estratégia chamada estratégia Pac-Man. Basicamente é o seguinte, é inspirada mesmo no jogo dos anos 80, e ela basicamente era o seguinte, e aliás é uma estratégia da polícia para zonas de conflito urbano. Então eles fecham todos os cruzamentos, todas as esquinas, e forçam um caminho único. E aí eles encurralam a manifestação e forçam a manifestação seguir um labirinto marcado de caminho único, e aí a polícia foi para cima de uma maneira muito brutal, foi impressionante. Esse dia aqui, a distância desse quarto ato para o quinto ato é de apenas 4 dias, e a viralidade que isso gerou na rede, o Bernardo que me desculpe o trocadilho aqui, mas nem gripe espanhola. Vou pular para o quinto ato para vocês verem como a temperatura cresce enormemente. Então, essa viralidade aqui é brutal. Estou usando a metáfora epidemiológica de propósito. Chama-se o coeficiente de viralidade, se não me engano, na epidemiologia chama-se R. A catapora, eu sei que tem um dos maiores e tal, mas essa taxa aqui, eu não sei de doença, talvez nem ebola não tenha essa taxa de viralidade. E o sexto ato, finalmente, o sexto ato, na verdade, marcado... aqui eu estou fazendo... eu estou seguindo as datas-chave dos atos do MPL em São Paulo. Então, no caso de São Paulo, o anterior aqui, o quinto ato, era no dia 17, e esse aqui é o sexto ato no dia 20. O dia 17 foi tão impressionante... que fez com que o prefeito da cidade de São Paulo, junto com o governador, recuassem e revogassem o aumento da tarifa, mas o MPL já tinha marcado um ato para o dia 20. Isso foi no dia 19, que o prefeito de São Paulo e o governador do estado se uniram para anunciar conjuntamente, enfim, a revogação do aumento da tarifa. E o MPL resolveu não desmarcar e manter a data, o ato, meio que como uma comemoração, não era mais um protesto, e talvez esse aqui seja o dia mais controverso da rede. Esse é talvez o dia mais controverso. O Bernardo faz relatos muito curiosos desse dia, porque ele foi cobrir como jornalista. Eu fiquei a maior parte do tempo mapeando pela rede, e depois eu não aguentei e fui para a rua também ver aquilo, que a rede estava muito surreal, e eu quis ver com esses próprios olhos. E ele, de fato, é um dia muito controverso na rede.
Eu vou entrar depois na controvérsia. O seu depois tem que ser rápido, porque Certamente, tem um certamente. espanhol aguardando. Mais 140 caracteres só, Bea. Vai lá. Eu fiz uma brincadeira aqui de nuvem de tags dia a dia, e eu vou pular. Então, aqui o primeiro, o segundo e o terceiro são muito parecidos. Protesto e tarifa eram as grandes tags marcadas, mas no quarto ato ele começa a pulverizar um pouco. O quinto ato, que a gente está falando do dia 17, o Vem Pra Rua já ganha. E o Vem Pra Rua é uma apropriação semântica de um jingle que tava, de um comercial da Fiat que estava rolando naquele momento. Se não me engano, quem cantava o jingle era o Rapa. E houve uma apropriação semântica pela rede muito rapidamente, alterando completamente o significado do termo, para chamando as pessoas para tomar as ruas. A nuvem de tags do sexto dia, ela já é muito interessante. Porque se a gente fizesse aquela análise emocional, eu acho que a gente chegaria num resultado assim. O dia 13, que é o dia da brutal repressão, da brutal violência policial, ele seria o pico da indignação na rede. Polícia era uma das tags mais relevantes do dia 13. E no dia 20, o sexto ato, que, na verdade, já tinha conseguido o objetivo da redução da tarifa, né, da revogação do aumento, os 20 centavos, ele talvez, uma hipótese, a gente ainda vai fazer esse estudo, mas como hipótese aqui, o dia 13 é o pico da indignação e o dia 20 é o pico do empoderamento, porque as pessoas sentiram que a manifestação tinha surtido o efeito esperado. Vem Pra Rua era, de fato, a mais relevante, mas aí começou essa ideia do acordou, o Brasil acordou, o gigante acordou, Acorda Brasil. Acorda Brasil vinha de antes. Nesse momento aqui, são palavras que sugerem o empoderamento mesmo, no sentido, conseguimos, e ninguém achava que era possível. Adiante um pouquinho. Um pouco nessa linha da viralidade. O que tem de novo aqui é um novo padrão de mobilização social. Isso é radicalmente novo. A ausência das estruturas convocantes tradicionais, partido, sindicato, isso é radicalmente novo. E, ao mesmo tempo, a gente vê novos nós de autoridade surgindo, que antes de junho talvez ninguém pudesse supor. Um conceito aqui que a gente tem usado, principalmente eu tenho pego referências com o Bernardo e com o Javier Toré, que é a ideia de liderança temporal distribuída, mas que, basicamente, ele quer dizer algo parecido com isso aqui. Não tem um centro só, não tem a chamada para a mobilização não parte de um centro privilegiado. Ao contrário, o centro privilegiado ele emerge do próprio curso dos eventos. E esses centros, por vezes, mudam de lugar. Se vocês fizerem uma análise mais detalhada daqueles grafos dia a dia, vocês vão notar o seguinte: nos primeiros momentos, o MPL era dos principais hubs, mas depois ele nem aparece mais. Ele não aparece. Então, e talvez isso gere uma grande dificuldade, que é essa ideia aqui, dos partidos não entendem mesmo. Então fica, leve-me ao seu líder. Né? Parece ficção científica da década de 50, um ET chega aqui e fala, leve-me ao seu líder. Dá vontade de dar uma máscara do Anonymous para ele. Né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é essa incapacidade de entender que a liderança ela não se personifica num movimento que gera teorias da conspiração, no sentido, inclusive, e aí me parece que não só os militantes tradicionais ficaram perdidos nessa ideia, e o dia 20 é talvez o auge disso, dessa ideia de que, nossa, o fascismo tomou as ruas, mas, enfim, me parece que isso deriva de uma incapacidade de entender que a liderança ela não se personifica, não mais principalmente ela não se personifica numa estrutura e numa instituição tradicional que até então tinha o monopólio da convocação das multidões.
Isso também ficou bastante claro, uma crise da representação, não só das instituições democráticas, mas também da nossa mídia de massas. Assim como a mídia de massas perdeu o monopólio de interpretação da realidade, me parece que os partidos e sindicatos perderam, no mês de junho, o posto de intermediário privilegiado da organização das multidões nas ruas. Eu acrescentaria as entidades estudantis. Sim, sim, de acordo. Aqui, eu fazer uma oposição... Eu tenho um relato do Bernardo aqui, mas a primeira foto na verdade, uma foto de uma manifestação, da manifestação do dia 20 de junho em Recife. É só cartaz. É só cartaz. Se você aproximar aquela... Aliás, parece uma timeline do Twitter, né, ou do Facebook. Porque cada um com a sua demanda individual, e ele lembra muito, se desse para ler ali os cartazes, seria uma perfeita nuvem de tags. Em oposição ao ato chamado pelas centrais, basicamente pelas centrais sindicais, no dia 11 de julho, né, o mês seguinte, em que aí a gente vê as estruturas tradicionais convocando, com bandeiras, com balões, com megafones e com carros de som. Você vai precisar dar uma amarrada, porque senão eu vou apanhar da organização do evento. Claro. Mas eu acrescentaria uma conversa. Um sindicalista um dia falou assim para mim, falando dos black blocs, né, que é mais difícil ainda para essas estruturas entenderem. Ele falava, mas quando a gente convocava ato, a gente fazia segurança. Não precisava dos black blocs. Eu falei, por isso que você não está na rua. Você não entendeu ainda como funciona. E eu acrescentaria ainda, como réplica, eu ouvi reclamações de sindicalistas também, quase em depressão, dizendo, puxa, antes a gente conseguia pôr 5.000 pessoas num comício, e hoje a gente não consegue mais. E tal. Eles não entendem como é que as estruturas distribuídas fazem muito mais do que isso. E na Prefeitura de São Paulo, inclusive, existia um comentário que era o seguinte, vamos dar um tempo, porque as lideranças vão aparecer e aí nós vamos conseguir negociar. E eles quase que perderam esse tempo. Né? Leve-me ao seu líder. Né? As manifestações de junho elas mostraram algo muito interessante, que é esse poder de pessoas e coletivos, fora das instituições políticas tradicionais, de criar redes de opinião. Isso é muito interessante. E, ao mesmo tempo, mostrou que as corporações de mídia elas foram obrigadas a alterar a sua pauta e a sua linha editorial para dar conta. Isso é curioso, como, no caso da Globo, foi um timing de 2 dias, aí, que é o tempo de retratação do nosso Arnaldo Jabor, mas que no programa do Datena foi em tempo real. Né? Quem lembra-se da... Isso foi em tempo real, é muito curioso. A enquete dele era você é a favor desse tipo de protesto? E aí começou o sim a ganhar, 2.090 a 1.470. E ele fica indignado com isso. Ele fala, não, mas vocês não estão entendendo. Eu seria contra, eu votaria no não. Vocês não estão entendendo. Muda o GC aí. Você é a favor de protesto com baderna? Piorou. Aí foi para 2050. E aqui eu finalizei, mas eu vou colocar só um apêndice aqui para mostrar algo que o Bernardo colocou, que é o Bernardo colocou que o padrão, deixa eu ver como ele usou a expressão aqui, ele falou que o padrão de rede tem a ver sempre com a violência policial, gerando ainda um engajamento maior. E aconteceu a mesma coisa nos rolezinhos. A violência policial transformou uma espécie de flash mob, que é uma organização de pessoas quase nonsense, sem um sentido político, articulada pelas redes. Ele transformou os flash mobs em smart mobs, em multidão inteligente. Né? Vou mostrar rapidamente aqui, eu plotei hoje esse aqui grafo do Facebook de rolezinho, isso aqui é o grafo de Twitter, muito mais denso ainda do rolezinho. Quer dizer, me parece que isso aqui segue o mesmo padrão das manifestações de junho. Me parece que a reação diante da violência policial, no caso do rolezinho, ligada às liminares de proibição dos eventos, que politizou o flash mob, transformando uma reunião despolitizada em algo altamente politizado. É isso. Obrigado.
Bom, a organização que me perdoe, mas as pessoas estão querendo ouvir, né? Vamos para a Espanha agora, gente. Hola, buenas. ¿Ahora se va bien? Vale. Vale, pues a ver si va todo bien. Como decía antes, soy Miguel Aguilera y voy a hacer una presentación del trabajo que se ha hecho en Data Analysis, el grupo de Data Analysis M, que se llama Tecnopolítica, la potencia de las multitudes conectadas, que se puede descargar libremente en Internet, y en el que una serie de personas que hemos sido investigadores o activistas o hemos participado de alguna forma en todos los acontecimientos que viene en España con el 15M, desde la comunicación o como activistas o como académicos, hemos intentado formalizar algunas de las formas de lo que consideramos que es uno de los elementos más innovativos que ha pasado, que son la innovación en el sentido de las formas de organización que ha habido, que ya Bernardo, Thiago han explicado algunas cosas de cómo se está organizando los movimientos de forma distribuida o cómo hay liderazgos temporales también distribuidos, que son muy diferentes de las formas tradicionales de organización. Un ejemplo que nos gusta poner mucho sobre qué es lo que estamos estudiando, cuál es la relevancia de lo que pasa en las redes sociales, es el ejemplo de la República de las Letras, que es este mapa que vemos aquí, que la República de las Letras es una red de intercambios postales durante la época de la Ilustración entre diferentes intelectuales de la época, como Voltaire, Rousseau, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en este mapa lo que vemos son intercambios de cartas entre intelectuales en diferentes ciudades, diferentes países. Y esta es la pinta que tenía esta red unos 100 años de la Revolución Francesa. Vemos que había redes dentro de diferentes países, en Francia, en Inglaterra, en Holanda, etcétera, pero que la mayoría de las conexiones son dentro de cada país. Y si, por ejemplo, una carta tiene que llegar desde un punto del sur de Francia hasta el norte de Inglaterra, tiene que dar muchos saltos hasta que una idea que se genera aquí puede llegar al otro lado de la red. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que pasa de aquí hasta el momento de la Revolución Francesa? Que esta red que había antes se transforma en esto. Una red que ya no es una red de diferentes países concretos que antes igual estaban conectados a través de sus capitales, por ejemplo, pero que tenían muchos nodos sin conectar, ahora se ha convertido en una red muy conectada, con muchas conexiones de largo alcance, en el que ya no es simplemente una red de países con unas conexiones entre sí, sino que es una red enorme que forma un único monstruo interconectado. Y lo que estamos viendo es que este mismo fenómeno pues está pasando de nuevo en todas las movilizaciones que estamos viendo a lo largo del mundo, desde las primaveras árabes, España, Occupy en Estados Unidos, Turquía, Brasil, etcétera. Esto es el aspecto que tenían las redes del 15M en España antes del día 15 de mayo, que es el día de comienzo de las movilizaciones. Vemos de nuevo que hay algunos clústeres conectados, pero que si quieres pasar un mensaje de un clúster que está aquí a otro que está aquí, tienes que dar muchos saltos y la información viaja muy despacio y no es viral. Y en unos pocos días esta red se transforma en esta red enorme de aquí, en la que todo está mucho más conectado y forma una especie de todo, de un movimiento único que se mueve y se mueve como si fuera un solo cuerpo. Y lo que antes había pasado en 100 años, ahora ha pasado en unos días. Y de alguna forma lo que pensamos es que por una parte el aumento de estas conexiones de largo alcance, de la conectividad del sistema, aumenta enormemente su capacidad de autoorganización y que el uso de nuevas tecnologías lo que está haciendo es simplemente acelerar procesos que ya se daban antes por otros medios. Y que hay estudios que han visto cómo las tecnologías como la radio y la televisión han aumentado enormemente los tamaños de la propagación de protestas durante el último siglo. Estos son datos entre 1919 y 2008, y con el número de televisiones y radios por persona en el mundo. Y estos son los tamaños de las movilizaciones que se propagan entre diferentes ciudades o diferentes países. Y vemos que a partir de la introducción de la radio y la televisión, el tamaño máximo de las movilizaciones se multiplica por 5 aproximadamente. Y creemos que con el uso de las nuevas tecnologías este fenómeno sigue pasando, pero de forma muchísimo más amplificada. La velocidad y el tamaño y la capacidad de organización es mucho más grande, mucho más rápida y mucho más efectiva. Y de alguna forma todo lo que estamos viendo estos últimos años, desde 2008 hasta hoy, es un efecto de introducir estas tecnologías
y la capacidad de cambiar las formas de organización. Y bueno, en el 15M lo hemos visto, la mayoría de los participantes usaron redes sociales muy mayoritariamente, el 82% de la gente se enteró del 15M a través de las redes sociales, la mayoría de los participantes eran miembros de redes sociales y, por otro lado, la mayoría de los participantes no pertenecían a ninguna organización formal como partidos políticos, sindicatos, ONGs, etc., sino que se organizaron simplemente a través de las redes. Y de alguna forma la participación en el 15M fue a través de redes, el 96% a través de Facebook, etcétera, pero también fue en la calle con personas participando en manifestaciones, asambleas y demás. Y bueno, pero vale, estamos hablando de gente organizándose a través de redes sociales, pero podríamos pensar, pero ¿dónde está la organización? ¿No? Pensando en la organización como un esquema un poco más tradicional de un centro que controla otras partes, una especie de árbol, que esto, lo que estamos viendo en las redes sociales, no es organización de acuerdo con los esquemas tradicionales, sino que lo que surgen formas de organización espontáneas, sino un centro organizador que se sincronizan de forma robusta durante un periodo de tiempo para después desaparecer o volverse a formar en otro sitio. Así que la hipótesis que lanzamos es que hay algunos tipos de sistemas con formas de conectividad muy especiales que permiten otras formas de organización muy diferentes. Y en concreto hemos visto muchos paralelismos en el tipo de redes que se forman en las movilizaciones, en los nuevos movimientos en red como el 15M o Occupy, etc., y las redes que se forman en el cerebro, desde los patrones de conectividad hasta tipos de dinámica, etc. Así que fuimos a mirar cuáles eran los debates que había sobre la organización del cerebro y sobre cómo funciona en este tipo de sistemas interconectados de gran velocidad de conexión, de cambio, de adaptación, cómo funciona la organización en este tipo de sistemas. Y en un principio los neurocientíficos, cuando empezaban a estudiar cómo funcionaba la organización cerebral, volvían, igual que nosotros cuando intentamos ver cómo funciona la organización política en la época de las redes, volvían a modelos tradicionales, jerárquicos, de estructuras de árbol, intentando explicar el cerebro con estos patrones. Y lo que pasó es que todas las explicaciones que se generaron con estos modelos fracasaron. Y porque incluso a nivel matemático se puede demostrar que los modelos de convergencia tienen una serie de limitaciones. Por ejemplo, al explicar los sistemas jerárquicos de estructura de árbol, tiene una gran pérdida de efectividad cuando el sistema crece de forma exponencial, como lo estamos viendo con este tipo de movimientos. O son sistemas que son muy lentos para adaptarse a nuevas situaciones, en las que hay unos nodos centrales que tienen que integrar toda la información que viene de todos los demás nodos. Y según el sistema crece o según el sistema tiene que adaptarse a situaciones nuevas, la cantidad de información que tiene que procesar este nodo central crece exponencialmente y acaba siendo incapaz de seguir el ritmo del sistema. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? Que no tenemos estos tipos de organizaciones, sino que tenemos muchos grupos de neuronas que se desconectan y se conectan entre sí todo el tiempo, como vemos que pasa en las redes, por ejemplo. Así que desde la neurociencia se han creado nuevos modelos, nuevas explicaciones de cómo se organiza el cerebro. Una es la hipótesis del núcleo dinámico, que lo que dice es que las neuronas no están conectadas entre sí de forma centralizada, de que hay un centro que lo decide todo, sino que se desconectan y se conectan entre sí a lo largo del tiempo. Y no están ni todas las neuronas conectadas entre sí todo el tiempo, ni de la misma forma, ni las neuronas que están en el centro son las mismas, sino que en cada momento hay un clúster o una organización neuronal que es la que centraliza la información o sirve de guía de referencia para todo lo que está pasando. Y esto cambia de un instante a otro y todo el rato está en continua evolución. Y de alguna forma se crean como clústeres o asambleas neuronales que coordinan la protesta, que se deshacen y se vuelven a formar. Y de alguna forma vemos que todos estos indicadores que veíamos en el cerebro, estos son datos de actividad cerebral, el mismo tipo de actividad lo vemos en las redes del 15M o en redes de otras movilizaciones. Clústeres que se crean, se forman, gente que actúa durante un tiempo junta, siguiendo un polo de referencia, que se disuelve y se vuelve a formar en otro sitio. De alguna forma las diferentes organizaciones que han participado en estas movilizaciones crean eso. Hay un momento en el que la gente está parando desahucios en la calle para después disolverse y otro momento en el que se está defendiendo la educación pública.
Y de alguna forma en los datos que vemos, estos son los datos de una de las huelgas generales, esto es el número de tweets que se lanzaron, esto es el día de la manifestación y esto es el nivel de sincronización de la red. Vemos que hay picos en los que la red tiene momentos de deliberación o de tomar decisiones. Esto es la decisión que dio lugar a una gran diversidad y formas de organizar la huelga diferente y que gente se enganchara de muchas formas, para después disolverse y volver a aparecer en otros momentos. Y vemos que todo el rato la red se está sincronizando y desincronizando, tanto en los días anteriores como en los días posteriores a las manifestaciones, que es donde tenemos los picos de un gran número de actividad en la red. Y podemos ver esto mismo en los gráficos que antes enseñaba también Bernardo, de cómo se evoluciona la red en el tiempo y quiénes son los nodos que hacen de hubs o que tienen estas posiciones centrales que van cambiando en cada momento. Los nodos que toman esa posición central la toman durante un tiempo, pero si lo que están haciendo ya no interesa tanto a la red o si no están aportando información importante, la gente sigue a otras personas que cubren ese papel. Entonces el movimiento no tiene un centro fijo, sino que ese centro va rotando y va cambiando en ese liderazgo, el liderazgo temporal distribuido del que se hablaba antes. Y además vemos este fenómeno de que muchos de estos centros acaban siendo identidades colectivas y no personas concretas, distribuyendo mucho más el poder y haciendo que no haya unas solas personas que estén en el centro del movimiento. Por último también está... ¿vale? Y de alguna forma lo que estamos viendo es un cambio de paradigma en la forma de organizarse. Otro de los análisis que hemos hecho es analizar redes de organizaciones más tradicionales como partidos políticos y vemos que las redes están totalmente clusterizadas. Cada organización estas son redes de Twitter de nuevo, cada organización solo interactúa entre sí e interactúa muy poco con otras organizaciones o con otros partidos políticos. De alguna forma es una red competitiva que se mueve alrededor de estructuras jerárquicas. Cada partido está organizado en torno a su líder, en este caso Rajoy o Rubalcaba, en el caso de la política española, y no interactúa y no colabora con otras organizaciones, mientras que en las redes del 15M, en las redes de los movimientos en red, vemos estructuras de cooperación en las que hay interacciones entre diferentes comunidades, aunque ideológicamente o geográficamente sean diferentes, colaboran y construyen algo común, y que de nuevo los nodos centrales no son fijos, sino que cambian y muchas veces corresponden a identidades colectivas, creando una red que fluctúa continuamente, que se adapta a cada momento, que es capaz de responder con una velocidad y una inteligencia mucho mayores que estructuras más lentas y más tradicionales, y que de alguna forma está renovando estas formas, este imaginario de las formas de organización posibles. Y ya para acabar, lo que hemos visto es que no solo esta red se organiza de esta forma tan novedosa de nodos que se sincronizan y se desincronizan entre sí, se conectan y se separan, sino que cuando esto no pasa, tanto en las redes neuronales como en las redes de los movimientos, las cosas no van bien. Por ejemplo, en el caso del cerebro, cuando todas las neuronas están sincronizadas entre sí todo el tiempo, ¿no? Esta idea de estamos juntos todo el tiempo y no nos separamos nunca, que es algo que no vemos que no pasa en los movimientos en red. Lo que pasa en el cerebro es que tienes un ataque epiléptico, cuando todas tus neuronas están sincronizadas todas a la vez y no pueden separarse. Y de alguna forma ser capaces de conectarnos y no conectarnos nos hace evitar patrones repetitivos y de los que no podemos salir, como pueden ser formas de organización que nos hacen quedarnos atascados en un punto concreto y no salir de ahí, ¿no? Como determinados ritmos, ejemplo de rituales asamblearios interminables o entidades muy identitarias, etc. Y otra de las catástrofes neurodinámicas de las que hablamos es esta idea, muchas veces, imagino que aquí también habrá pasado, cuando el 15M no está activo, todo el mundo dice, el 15M se ha dormido, el 15M se ha muerto, ya no está. Y lo que vemos es que todo el tiempo el movimiento se hace algo, está muy activo, se queda dormido, deja de hacer cosas para luego volver a surgir. Y de alguna forma esto es bueno y hace que tanto en el cerebro como en las redes sociales es una fuente de nuevas ideas o de nuevas formas de organización o de
de nuevo salir como de bucles que nos dejan atrapados, ¿no? Como de diferentes estudios que nos hacen ver cómo las redes, cuando están continuamente activas, acaban entrando en bucles de estos. Bueno, esto es una imagen de la película del maquinista que nos enseña, ¿no?, como con qué tipo de dinámicas nos metemos cuando no somos capaces de desconectar la red en un punto y de alguna forma crear esos nuevas formas de conectarnos, de desconectarnos, de salirnos de dinámicas que nos están agotadas y crear dinámicas nuevas. Y bueno, esto es un poco un resumen del estudio que hemos hecho sobre formas de organización y de estas ideas nuevas de núcleos dinámicos o de liderazgos temporales distribuidos. Y tenemos muchos más datos. Tenemos un trabajo que se puede ver en internet que se llama, como decimos, la potencia de las longitudes conectadas. Y nada, muchas gracias a todos y cualquier cosa nos podéis contactar, nos podéis preguntar y seguimos hablando. Muchas gracias. Graças a Deus que o Miguel foi compreensivo, porque ela tem que falar, que senão ela não vai poder falar. Bom, então, oi, eu sou a Raquel, um prazer estar aqui com vocês hoje e com os meus colegas, né, e nessa mesa aqui que eu acho que é super produtivo, que a gente tem tanta coisa para contribuir, para discutir. Já vou começar pedindo desculpas, mas eu tenho uma passagem, eu preciso voltar hoje às 7, então eu vou ter que falar muito rápido e vou ter que sair, tá? Mas, de um modo geral, eu vou falar aqui muito pontualmente sobre uma coisa específica dos protestos. Eu tinha trazido, né, um material para falar demais, mas eu vou ser bem resumida. Esses dados que eu estou trazendo aqui hoje são dados que a gente está coletando ainda. Eu estou trabalhando em conjunto com outros dois pesquisadores, né, a Gabriela Zago e o Marco Bastos, de outras universidades que estão ajudando a gente a enxergar um pouquinho melhor essa questão dos protestos. E eu vou falar especificamente da mídia e dos protestos de junho, tá? Porque são os dados que a gente mais tem e que a gente já analisou e que a gente já está, na verdade, publicando com alguma sorte em breve. Então, o que a gente se perguntou quando a gente começou esse lance, né? Tava todo mundo falando, porque olha ali, a mídia tá falando dos protestos, que os protestos são assim, os protestos são assados, afinal, efetivamente, o que está acontecendo, o que a mídia está dizendo e o que os protestos realmente foram. Então, a gente né, usou algumas técnicas de coleta de dados, trabalhou com análise de conteúdo, e a gente trabalhou com tweets especificamente. A nossa pergunta era, qual é a cobertura que a mídia está fazendo dos protestos e como que ela se reflete em relação aos dados reais. Então, qual era a narrativa dos protestos que a mídia estava fazendo? Então, a gente tem uma coisa muito interessante, né? Logo quando a gente começou a classificar, a gente se deu conta, se vocês olharem lá embaixo, que a maior descrição dos tweets da mídia sobre os protestos era aquela relacionada à violência. Então, 36% dos tweets falavam de violência. E só 2% falava que os protestos eram pacíficos. Então, quando a gente lia o discurso da mídia, a gente via claramente que os protestos eram violentos. Eu esqueci de falar no início, só para falar agora, a gente pegou os principais veículos que mais foram retuitados no período dos protestos. Tá? Então, esses são os veículos que mais tiveram, digamos, audiência no Twitter quando eles narraram os protestos. E isso foi uma coisa que a gente se perguntou muito claramente. E quando a gente foi fazer um gráfico, né, vocês têm aí, estão vendo aí o gráfico dos tweets, total de tweets versus tweets que falam sobre violência. A violência era uma narrativa constante em todos os veículos. Alguns veículos mais, outros menos, mas a maioria falava muito de violência. Aí o que a gente fez? A gente colocou no tempo. Né? Então, esses são os veículos falando da violência no tempo. Reparem que quando a gente chega, isso é lá desde o dia 13, ao dia 13 eu acho o início? Não, dia 10. Lá do dia 10 até o dia 21, que foram os 3 períodos que a gente, né, coletou do protesto. Vejam que a gente tem um pico de violência, de narrativa sobre violência, justamente no dia 20, que é o dia em que acontece a maior quantidade de protestos durante todo o período no país. Eu esqueci de falar que a gente também, né, juntou esses dados. Curiosamente, quando a gente vai olhar, eu já vou chegar aqui, mas eu vou voltar nesse gráfico, os protestos foram extremamente pacíficos. De quem é a violência? Então, a mídia falava quem estava sendo violento, quem era o sujeito ativo dessa violência. Então, vocês têm aí em azul a polícia, né, e todos os elementos que se relacionavam à polícia. Vocês têm ali os manifestantes e os jornalistas. É importante citar os jornalistas, porque um dos grandes estopins do protesto se dá no dia 13, não só porque a reação foi violenta, mas também porque a reação atingiu os jornalistas.
E aí vocês vão ver que a notícia, as fotos da violência, o que elas fazem? Elas correm o Brasil. E essas fotos estampam todas as capas de jornais. E isso faz com que o alcance dessa mensagem vá muito além do que aquele que se tinha antes, da narrativa dessa violência. Bem, a gente analisou também o percentual de tweets de violência, né? No período, vocês têm o primeiro período, que é até o dia 14 de junho, em azul, o segundo período, que é até o dia 17, em vermelho, e, finalmente, onde tem mais violência, é entre o dia 17 e o dia 21. Esses são os dados efetivos de número de mortos, feridos e presos durante os protestos no Brasil. Quando a gente pegou esse gráfico, a gente olhou o outro, aquele que eu mostrei para vocês na narrativa, a gente se deu conta do quê? Espera aí. Os protestos que mobilizaram mais de 2 milhões de brasileiros tiveram apenas 2 pessoas mortas. Os protestos que mobilizaram mais de 2 milhões de brasileiros e aconteceram em mais de 268 cidades que nós pegamos os dados, tiveram presos e feridos, especialmente ali, nos primeiros dias. Especialmente no início dos protestos, quando tem aquela reação, né, que gera o caos. Daí por diante, os protestos foram extremamente pacíficos. A gente não tem dados de milhões de pessoas sendo presas, milhões de pessoas sendo feridas. Detalhe, esses são os dados oficiais. Ou seja, não são os dados que a gente inventou aí, são os dados oficiais. Oficialmente, os protestos foram extremamente pacíficos. Entretanto, se vocês voltarem lá no gráfico que eu mostrei para vocês antes, o dia 20, que é o dia que a gente tem maior quantidade de protestos no Brasil, os protestos mais pacíficos, é o dia em que a mídia narra os protestos como mais violentos, onde a gente tem maior concentração de violência. Bom, isso tudo para mostrar para vocês que o que acontece? A gente realmente tem uma narrativa de violência da mídia. Essa narrativa, porque aí tem uma outra questão. Por que ela prende? Porque as pessoas retweetam. Porque as pessoas vão lá e passam, olha aí, olha aí, olha aí, o bicho está pegando. E a gente vai ver que, depois disso, a gente está fazendo uma análise de conteúdo específica, né, de como que os protestos foram narrados. E esse aqui é só para vocês terem uma noção, é a nuvem de conceitos usados em Porto Alegre. Está pequenininho, vocês não vão ver aí, eu acho, mas é muito interessante que, dentro dessa localização dos tweets de Porto Alegre e a região sul, né, porque toda a região sul, especialmente, é a única região que fala especificamente do governo, que fala do Tarso, que fala do prefeito, que fala dos governantes. A gente não tem o ator governo em outras regiões, exceto especificamente no Distrito Federal. O governo não aparece. Aparecem os protestos, a palavra protesto, conectado a coisas como lindo, orgulho, pacífico. A violência, na verdade, ela vai ficar lá fora do grafo, todos os grafos. E muito próxima, eu tenho aqui um outro para mostrar para vocês mais interessante. Esse aqui é a nuvem de palavras mais usadas e conceitos mais usados em todos os protestos. Reparem lá em verde. Protesto BH, polícia, violência, cuidado. E junto com essas tags aparecem direto, né, bombas, gás. Quando a gente vai chegando para perto dos protestos, olha lá em vermelho, lá embaixo, lindo, orgulho. Então, as pessoas no Twitter narravam os protestos como protestos pacíficos. Essa narrativa da violência, apesar de ter tido uma grande visibilidade, é uma narrativa da mídia. Então, a gente começou a se dar conta que tinha essa dicotomia discursiva. Por um lado, os protestos são violentos, os processos precisam de repressão. Do outro lado, os vândalos, né? O vandalismo. E do outro lado, as pessoas narrando com palavras de ordem, pedindo para que as pessoas fossem na rua. E, gente, em todas as regiões tem um adjetivo que aparece em todos os nossos datasets. É lindo. Todas as regiões brasileiras, quando narraram os protestos usando essa palavra. Lindo. Orgulho aparece também, mas não em todas. Então, eu acho que isso é bastante significativo para a gente começar a entender essas brigas discursivas, ou seja, esses embates discursivos que a gente tem na internet, quais resultados que eles têm, como que eles influenciam as pessoas. Então, eu acho que faz a gente pensar bastante esses resultados, esses dados que eu trouxe aqui para vocês bem pontualmente. Desculpem, eu tinha trazido muito mais coisa, mas eu só vou mostrar isso. Quando a gente para pensar, afinal de contas, o que esses protestos representaram. E eu acho que o grande potencial que a internet tem é um potencial de reconhecer e olhar e reproduzir e se questionar a respeito de discurso. E eu acho que aí é que a gente começa a ver essa coisa. Só um rápido parênteses ainda nos meus 10 minutos, que eu não vou usar. A gente mapeou o Dia da Consciência Negra e os conceitos que foram associados ao Dia da Consciência Negra no Twitter. E a gente começa a ver essa questão da nossa sociedade brasileira e como que as coisas são construídas.
Curiosamente, quando a gente fez esse mapeamento discursivo, onde a gente estava tentando entender, afinal de contas, porque o Foucault diz, né, que essas palavras elas fazem parte de formações discursivas específicas, ou seja, elas caracterizam determinados discursos. Quando a gente usa uma palavra e não outra, vocês sabem disso. Então, a gente, partindo desse princípio, a gente mapeou esse lance do Dia da Consciência Negra, e, curiosamente, a gente não tem termos agressivos, mas a gente tem uma ausência. As pessoas falam dos brancos, as pessoas falam dos amarelos, as pessoas falam do feriado, as pessoas falam da questão da participação, falam de várias coisas. Quem não aparece nessa discussão no Twitter é um único ator que é essencial, o negro. Não existe. No grafo, quando a gente faz o mapeamento, ele só é associado a uma coisa, descrição da data. Fim. Então, isso nos mostra também essa questão dos discursos que estão circulando, que são ampliados, que são reproduzidos, muitas vezes de forma crítica. Vamos lembrar que hoje a gente tem uma presença muito grande de adolescentes e jovens no Twitter, né? Então, a gente tem uma faixa etária no Twitter que está bem mais abaixo de alguns anos atrás. E como que isso vai, né, traduzir um pouquinho dessas questões que estão dentro da nossa sociedade e que estão ali, muitas vezes, travestidas como não embates. Ok, isso é democrático, então as pessoas estão falando, isso aí é lindo. Mas a gente tem embate, sim. A gente tem discursos que estão tentando ser hegemônicos e discursos que estão tentando ser silenciados, né, que estão tentando silenciar outros discursos. Muito rapidamente, era isso que eu tinha para dizer para vocês, muito, muito rápido. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar algumas outras coisas, alguns outros dados, alguns outros grafos, né? Acho que eu fui a única que não mostrei grafos de participação, mas a gente tem um monte também. Mas eu achei que seria mais interessante falar dessa questão dos discursos daquilo que os meus colegas já falaram, que foi muito legal. Nós temos um problema aqui, né? Porque nós estamos discutindo participação e, do jeito que nós estamos indo, ninguém vai participar, porque não vai dar tempo. A única que cumpriu foi ela aqui por conta do ônibus, porque senão também já tinha ido. Você entendeu, né, Fábio? Entendi. Dá um espaço para nós aqui, ó, podermos falar depois. Boa noite. Queria agradecer a todos aí da organização do Conexões pela participação novamente, né, aqui nesse evento. A gente brincou com uma estratégia de deixar, eu ficaria por último, exatamente para de 10 ficar aí para 5, porque eu falo muito. Tá. Bom, eu queria começar com um vídeo, porque eu acho que esse vídeo ele mostra as interações acontecendo em tempo real durante 3 meses, numa coleta sobre o Marco Civil. A gente tem um desafio enorme na pesquisa trabalha com a questão da opinião na rede, de tirar a dimensão analógica da visualização dos grafos, que é essa forma chapada de mostrar os gráficos. E aí eu acho que vocês vão ter um pouco a dimensão das pessoas trocando, retuitando, se mencionando em tempo real. Isso que meus colegas e referências para mim, leio bastante o trabalho de Thiago, Bernardo e Raquel, mostraram, na verdade, é uma ação coletiva. E, nesse sentido, a ação coletiva ela pode ser compreendida como uma mobilização social que provoca uma ocupação fortíssima nas ruas, mas também pode ser caracterizada como uma altíssima participação na rua e na rede dos torcedores do Corinthians, do Flamengo, das pessoas que estão assistindo telenovela, etc. Ou seja, o que estou querendo dizer? Ou seja, essa dimensão da ação não corresponde simplesmente a uma atuação política da rede, a outros usos da rede. E a opinião ela tem esse processo que vocês estão vendo, ou seja, ela no momento está num lugar, depois ela caminha para um outro, que caminha para um outro, muito em função de um tempo. Ou seja, o Thiago já mostrou como o tempo ele interfere, né, na maneira como a gente troca informação, conversa na rede. Vou dar vou parar e vou voltar agora no PowerPoint e voltar na questão que me parece objeto, e aí voltar com os gráficos chapados. Esse gráfico que vocês estão vendo aí é de uma das controvérsias mais fortes de
13, que envolve a questão dos mais médicos. Não vou falar, mas só quis ilustrar aí. Bom, então eu queria dizer que a gente visualiza redes, do ponto de vista da pesquisa, de maneira bastante incompleta, ou seja, redes, em geral, a gente tem essa visualização aqui, que são, o termo vem para a rua, do dia 15 de junho ao dia 26 de outubro. A gente continua coletando esse termo, né? Se a gente fizesse uma plotagem agora, vocês iriam visualizar o grafo dessa maneira. Mas é óbvio que a menção do termo vem para a rua já caiu numa planície muito grande, ou seja, o ápice do movimento foi aquele período de junho e julho. No entanto, a gente vê essa imagem assim, né? E aí, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, que há várias atualidades em uma ação coletiva em rede, né? Então, uma ação coletiva, ela vai derivando, né, a sua, digamos, ação, né, para usar uma brincadeira com a palavra, ela vai derivando em outras frentes, né? Onde está o Amarildo, protesto BH, protesto Vitória, enfim, protesto, eu estou falando de Vitória, porque Vitória foi a terceira, de onde venho, né? Terceira cidade com mais gente na rua, 100 mil pessoas, né? Quebrou-se a Praça do Pedágio, que liga a ponte, que liga Vitória a um outro município, Vila Velha, todo. O pedágio baixou de R$ 2 para 80 centavos, né? Descobriu-se ali uma série de treta, né? Essa atualidade significa que a gente precisa ver a rede numa evolução, digamos assim, né, num desenvolvimento constante. Então, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas aí é no dia 15 de junho, no sábado. Lembrando que o sábado a gente teve uma grande movimentação com a tag, por exemplo, Dilma, que é preciso historiografar. A Dilma ganhou uma forte vaia. E o Vem para a Rua, que é um grito de rua, isso é importantíssimo também. Eu acho que, para fazer esse tipo de análise, não adianta a gente big brotherizar a análise, ou seja, ficar vendo de casa e ficar monitorando. É preciso também ocupar junto com os movimentos, né? E o termo Vem para a Rua nasce de um grito colocado nas ruas, né? Dito nas ruas já há algum tempo, né? Sobretudo pelo movimento Passe Livre, né? E, claro, popularizado com a música, como o Thiago falou. Então, se a gente for vendo aqui domingo, né? Isso aqui de madrugada, pela manhã do domingo até 13 horas, depois até 19 horas, você vai ver que vai tendo uma escalada, né, até chegar o dia 17, e, então, o período aí que vai de 13 a 19 horas, que é o momento do conflito, né, e até chegar do 19 à meia-noite do dia 17. Então, o tempo e as interações nas redes sociais fazem da ação coletiva um fenômeno com continuidade, né, porque essas redes vão derivando em outras. A gente está vendo agora a derivação, né, no vai ter Copa, não vai ter Copa, Copa das Copas, uma disputa narrativa em relação à questão das Copas, que também é uma disputa política nas ruas. Tem uma contiguidade, ou seja, a ação de vizinhança, a ação de estar conjuntamente na rede e na rua, afeta o adensamento da rede, e também uma perpetualidade, ou seja, você vai tornando perpétuo, por isso eu uso o termo de beta movimento, ou seja, um pouco subvertendo o texto originário da Web 2.0, né, que insere o software como beta permanente. A gente está vendo um movimento também beta permanente. Os movimentos rolezinho vai derivando em outros, em outros e outros, em função, inclusive, das conquistas que vai adquirindo. Então, toda a rede de ação coletiva, me parece que os dados começam a colocar essa questão para a gente, ela é comovente. Eu gosto dessa palavra, comover, mover conjuntamente, né? Ou seja, comover. E essa comoção se dá muito em função dessa articulação rede-rua. E, nesse sentido, os protestos têm uma genealogia nos coletivos culturais, de web transmissão, de streaming, né? E há uma disputa, há toda uma discussão em torno deles, mas esses coletivos foram fundamentais e são fundamentais para a criação do tráfego na rede, né? Então, nós tivemos inúmeros. É claro que o arquétipo desse movimento é o Mídia Ninja, mas há outros, né? Ele também se derivou em muitos outros movimentos, né? Então, a questão da publicação e a velocidade, ela é que dá
esse nível de comoção. Estou com 4 minutos aqui, hein? Estou calculando. Estou calculando. Eu estou te perseguindo aqui. Toda a rede também, e nesse sentido, não vou explicar aqui a questão do perspectivismo, mas é uma tese que eu estou trabalhando, é que se a gente olhar a rede, Vem para a Rua, dessa maneira, toda pintada, muito bonita, que um publicitário amigo meu disse, poxa, mas que coisa, é mó cabeção isso, é muito bonito, mas eu não entendo nada. A gente, óbvio, que vê que existe uma mancha verde, e essa mancha verde, sem falar da torcida palmeirense, não. Tá certo, eu sou ponte pretana. Existe uma mancha verde aí que significa um conjunto de sujeitos que vão se articulando em torno de determinado tipo de discursividade. No entanto, a rede ela precisa também, ela está colada. Na verdade, o ideal seria a gente desenvolver uma plataforma que o olhar para a rede, essa rede aí, fosse de maneira horizontal e trabalhasse essa perspectiva multicamadas, desplugasse esses verdes, vermelhos, azuis, amarelos, porque eles não estão se tocando. Isso que vocês estão vendo é um efeito, é uma ilusão. Eles não estão conversando, o vermelho não está conversando com o verde, que não está conversando com o azul, que não está conversando com o amarelo. Eles estão pilhados, eles estão juntos. E, nesse sentido, se você abre essa rede, analisando, então, as perspectivas delas, você vai ver que os memes, os discursos, as frases, as nuvens de tags são completamente diferentes. A gente está desenvolvendo lá em Vitória uma série de ferramentas que a gente disponibiliza para as pessoas poderem fazer exatamente essa análise mais perspectivista da rede. E aí, só para dar um exemplo, não vou detalhar a rede, peguei o termo vandalismo, que é uma palavra, inclusive, que também é de origem espanhola, então a gente acabou pegando a rede em espanhol, mas, por exemplo, disputa de perspectiva de vandalismo foi importantíssimo para a gente compreender as subjetividades que estão construindo a questão política no Brasil. Eu diria que são 5 subjetividades que se expressam muito nesse grafo. Por exemplo, o vermelho e o azul. O vermelho é uma subjetividade muito ancorada em determinadas redes como Mensalão, aqueles que exigem a prisão por corrupção. Ou seja, por mais que a gente possa apontar o dedo e dizer que é uma rede reacionária, é uma rede fortíssima, e coloca a pauta da questão da corrupção, que é uma pauta muito presente dentro desses movimentos. E, agora, ela também tem todo um conjunto semântico de significados e de relações próprias delas, que não tem muito a ver com a rede azul, que é uma rede de rua, criada na rua, de identidades coletivas como BH nas ruas, como BR nas ruas, ou seja, uma série de identidades novas, Rafuco, que já existia, mas se tornou uma espécie de mediador importante na rede. Então, para vocês entenderem, por exemplo, essa rede vermelha, aí a gente percebe que ela existe um polo aqui nesse centro e um adensamento. Aqui há uma bifurcação, ou seja, há um pensamento que já está dividido. E, nesse ponto mais avermelhado, que é um cara do Manhattan Connect, inclusive, que eu não lembro o nome, Ricardo alguma coisa, mas, olha só, se você vê que a pauta deles, em termos de hashtag, é fora Dilma, protestos, protesto Ceará, vem para a rua, vandalismo, protesto RJ, pânico na Band, cala a boca Dilma. Ou seja, eles também estão discutindo e participando do protesto RJ, do protesto BH, também estão falando vem para a rua, mas se inclinam com uma certa perspectiva. E essa perspectiva ela é constituída não pelo sujeito que fala, mas pelas pessoas que republicam, o que é uma mudança muito interessante do ponto de vista midiático. Quando a gente vai nas palavras, aí fica muito claro, digamos assim, a rede de significados, como destruir público, ou seja, uma crítica à destruição do patrimônio público, dinheiro, PT, jatinho, patrimônio público. Ou seja, é uma rede que se ampara muito na defesa da propriedade privada e, no caso, da propriedade pública. Se a gente avançar e olhar para essa rede, a rede da rua, digamos assim, primeiro ela é muito mais espalhada, ela não tem tanta densidade, tem um ponto que é esse que eu selecionei. Mas você veja que já é aí um outro tipo de extração. Vai aparecer, desde vem para a rua Beliebers, ou seja, fãs do Just Bieber,
que encampam a tese das pessoas da rua, por isso que é importantíssimo articular rua e cultura de fã, né? Porque ela já está articulada, no caso do Twitter, mas aí vai ter Libertemos, Amarildo, Cadê Amarildo, Protesto RJ, ou seja, o universo semântico é completamente distinto. Elas fazem o termo vem para a rua e para a tendência, mas há comportamentos completamente distintos, né? E assim, vou acelerar. E por favor, para terminar, porque estou com 10 minutos e 22 segundos, né? A gente agora está trabalhando o seguinte: além do universo textual, que é quase como um vício nosso, né, do campo da comunicação, de ir no texto e na frase, e tentar entender o conjunto memético delas, é preciso também fazer um grande levantamento das imagens que produziram indignação, né? Qual é a característica dessas imagens? Ou seja, o que elas dizem? Qual é a gramática dessas imagens dentro de um campo perspectivista também? Porque, possivelmente, né, os grupos eles também fazem circular imagens completamente distintas. O que eu estou falando para vocês é que é uma disputa seríssima. Ou seja, o Vem para a Rua não é um movimento unívoco. É um movimento equívoco, no sentido filosófico do termo, porque há disputas seríssimas dentro dele, inclusive dos próprios políticos. Eu não sei se eu estou muito inclinado à tese de que não há participação de qualquer instância da democracia tradicional, políticos, sindicatos. Não acredito nisso, eles estão atuando também. O PSTU, por exemplo, atuou fortíssimo dentro das manifestações e foi muito criticado, inclusive. Mas aqui a gente está desenvolvendo, e já desenvolveu um script, que a gente exatamente extrai essas imagens, depois processa essas imagens, criando uma espécie de nuvem de palavras, olha só, o ato falho, nuvem de imagens, para identificar quais são as imagens mais populares, e depois a gente separa as imagens em função daqueles grupos, né, ou seja, da perspectiva no sentido tradicional da história da arte, né, que essa imagem traz. E aí o que vai aparecer, a gente vai lançar em março essa ferramenta, que a gente está testando, é uma grande nuvem de palavras, eu acho que eu não... De imagens, opa. Eu tinha separado ela aqui para vocês darem uma olhada nas imagens mais relevantes, porque é muito pesada, 500 MB e aí você faz um zoom, você entra dentro dessas imagens e sabe localizar exatamente, né, em quais redes essas imagens está mais popularizada. Por exemplo, a imagem mais popular, na verdade, aqui é um frame de um vídeo de uma brasileira explicando para gringo o que é O Gigante Acordou. Ou seja, a imagem mais viralizada foi uma imagem de uma rede que está mais inclinada àquele grupo vermelho. Mas, diante delas, há outras também poderosíssimas, né? E aqui tem um monte dela que, no debate, a gente pode falar um pouco mais. Então, aqui há também uma série de questões seríssimas para quem estuda imagem, porque agora, com esse script que a gente desenvolveu, a gente está trabalhando com as imagens e com os vídeos. Porque também existe uma historiografia dos vídeos, sobretudo os vídeos de streaming, que precisam ser colocados, precisam ser trabalhados. E aí, para vocês darem uma olhada, esse é um programa do Lev Manovich, que a gente, então, colocou as 80 mil imagens e viu que o padrão, por exemplo, branco, é fortíssimo entre as imagens mais viralizadas. Por quê? A gente tem algumas hipóteses, por exemplo, que tem a ver com os cartazes, que o Tiago mostrou, por exemplo, né? Muitos cartazes convocatórios, né? Então, enfim, pode também ser o branco, né, que está na imagem, embora as imagens de noite, o predomínio a saturação inclina ela para uma imagem mais escura, né? Então é isso, eu queria só mostrar algumas coisas que estamos fazendo lá em Vitória, meus contatos estão aí, e é isso, a internet, como diz aí, está de parabéns. Bom, vocês já perceberam pela mobilização da nossa amiga lá e do Marcelo Branco aqui que não vai dar tempo para a gente debater coisa nenhuma. Mas eu vou propor que vocês continuem num dos nós da rede, que é o Boteco, a cerveja, para as pessoas poderem continuar perguntando, porque eu acho que eu fui um pouco frouxa no bom sentido, porque são coisas que a mim interessam muito. Para quem esteve nas ruas,
ver uma nova perspectiva de análise, que não é a perspectiva da velha esquerda, é muito promissor. Então, eu acho que nós vamos continuar discutindo na próxima mesa e pelos botecos da rua de Porto Alegre, porque essa discussão só foi fomentada pelas falas que foram feitas aqui. Muito obrigado.